Olá pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo e vamos falar hoje sobre decreto autônomo. Esse decreto existe ou não no Brasil? Pessoal, vamos tratar desse assunto então? Vem comigo. Olha só pessoal, o decreto autônomo, ele tem realmente uma certa divergência sobre a sua aplicabilidade ou não, mas a maioria dos autores entende sim que ele tem aplicação, tem existência no nosso direito. Há uma divergência doutrinária, por exemplo, o autor Celso Antônio Bandeira de Mello fala que ele não tem existência no Brasil, porque ele fala que nos demais países, quando tem decreto autônomo, é porque realmente há um tipo de decreto que o chefe do executivo tem muita liberdade de fazer alguns atos mediante decreto. E ele fala que esse tipo de decreto, que alguns falam que no Brasil é autônomo, ele fala que isso não passa nem perto do decreto autônomo que tem em outros países. Mas a maioria dos autores entende que existe sim no Brasil, mas limitado ao artigo 84, inciso 6 da nossa Constituição. Eles falam, decreto autônomo tem, só que no artigo 84, inciso 6 da Constituição. E nesse 84, 6 da Constituição fala que mediante decreto pode o chefe do Poder Executivo fazer um decreto para quê? Para tratar de organização interna da administração pública, não podendo criar órgãos, nem fazer extinção de órgãos, nem aumentar a despesa do órgão, é só para fazer realmente a organização interna, faz um decreto mudando a atribuição interna de um órgão, de um setor para outro, tiram a atribuição que é de um ministério, passa para outro ministério, isso pode fazer por decreto, já que nesse caso então está tratando de organização interna da administração. Mas lembrando, não pode nem ter aumento de despesa, nem criação, nem extinção de outros órgãos. E o segundo caso, que está na Constituição 84.6, é o caso de extinção de cargos vagos. Quando um cargo tiver vago, permitiu a Constituição que ele seja extinto mediante um decreto. Não vai precisar de uma lei para isso. Então, a doutrina, de forma majoritária, entende que existe sim no Brasil decreto autônomo, você pode responder isso na sua prova, mas limitado ao artigo 84, inciso 6 da Constituição. E ele tem o nome de autônomo ou independente, por quê? Porque ele não foi feito para regulamentar nenhum artigo da Constituição. Ele tem a sua existência própria, ele buscaria a sua validade até diretamente na Constituição, que é diferente do decreto regulamentar ou de execução. Decreto regulamentar ou de execução é aquele do 84, inciso 4 da Constituição, que fala, é competência do chefe do Poder Executivo editar decretos para a fiel execução das leis. Então, se é para fiel execução das leis, ele vai fazer um decreto só detalhando uma lei, sem alterar a lei, sem inovar o que a lei não inovou e sem também restringir o alcance da lei. Por quê? É um decreto só para regulamentar, só para dar execução a uma lei que